Fala pessoal, boa tarde, tudo bem? Professor Reinaldo aqui da Escola 31 de Março e mais um projeto contra o coronavírus. O que eu estou fazendo aqui? Estou gravando aulas remotas para os meus alunos da Escola 31 de Março do período noturno, porque a escola não pode abrir no noturno, então não tem como realizar a aula simultânea, tá? Bom, enfim, para essa primeira aula, o que eu preparei de conteúdo para vocês? Eu quis retomar novamente o Teorema de Pitágoras. Por que eu estou batendo nessa tecla de novo? Porque o Teorema de Pitágoras ele é essencial na parte de geometria, tá? Então, se ele é essencial e é das fórmulas mais importantes da matemática, então eu quero dar a importância devida para ele, retomando novamente na nossa primeira aula dessa forma que estou fazendo para vocês neste ano de 2021, tá? O Teorema de Pitágoras, na verdade, ele é um teorema que serve somente para triângulo retângulo. Mas você que está aí em casa, sabe o que é um triângulo retângulo? Vamos retomar. Aqui no meu cantinho de lousa eu tenho um triângulo desenhado que é um triângulo retângulo, tá? Triângulo, por definição, é uma figura geométrica que possui três lados. Ou seja, aqui a gente tem três lados, o lado AB, o lado BC e o lado CA. Bom, o triângulo retângulo, os lados dele possuem nomes especiais. Quais são os nomes especiais? São hipotenusa e cateto. A hipotenusa a gente fala que é o maior lado do nosso triângulo, enquanto os catetos são os outros dois lados que sobram, tá? E aí, a importância do triângulo retângulo é a gente conseguir achar primeiro quem é a nossa hipotenusa. A gente conseguir identificar quem são a nossa hipotenusa e os nossos catetos, tá? E aí o que acontece? A hipotenusa eu falei para vocês que é o maior lado. Nesse caso, o maior lado sempre está contra o maior ângulo. Meu maior ângulo é o ângulo reto. Então o ângulo reto é esse ângulo que está aqui no cantinho, representado por um quadradinho e um pontinho no meio. Se a gente colocar uma flechinha apontando para frente desse quadradinho, a gente tem o lado BC. Esse lado, BC nesse caso, é que a gente vai chamar de hipotenusa. Se a gente tem hipotenusa, a gente consegue achar os outros dois lados sendo os catetos. Então aqui eu tenho um cateto e aqui eu tenho outro cateto. Bom, agora a gente sabe, a gente relembrou o que é um triângulo retângulo, tá? Importante, nota importante. Falei para vocês agora. Além de eu saber que é um triângulo retângulo, eu preciso identificar primeiro quem é minha hipotenusa. Depois que identifiquei minha hipotenusa, eu sei quem são meus outros dois lados, que são os catetos, tá? Então, tendo isso em mente, eu posso vir e falar para vocês o que é o Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras, pelo enunciado dele, ele fala: o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, tá? Mas o que isso significa, E aí, hoje em dia, a gente tem mais de 100 provas para esse teorema. Tudo que é teorema na matemática, a gente precisa provar. Então, hoje, existem mais de 100 provas para esse teorema de Pitágoras. Eu nem coloquei quem é o teorema de Pitágoras ainda. Calma, vamos lá, Bom, essa figura que está aqui na lousa é uma figura muito emblemática. Quando você procura teorema de Pitágoras no Google, você encontra essa figura em várias fontes, tá? O que significa essa figura? Vamos discutir ela agora. Essa figura, na verdade, ela é uma das provas do Teorema de Pitágoras. Uma das provas que utiliza área, tá? Então, essa figura, na verdade, historicamente, ela foi criada pela escola pitagórica, ou por Pitágoras, tá? E os gregos lá daquela época. O que eles fizeram? Eles pegaram um triângulo, aqui com os lados medindo 3, 4 e 5, e criaram quadrados nos lados desse triângulo com as mesmas medidas do lado do mesmo. Professor, não entendi muito bem o que você acabou de falar, ficou meio confuso. Muito bem, vamos olhar para a figura. Esse lado ele tem 3 unidades, então ele pegou e criou um quadrado de 3 unidades por 3 unidades. E esse quadrado ficou desse lado, nesse cateto. No cateto de baixo, ele tinha 4 unidades. Então ele criou um quadrado 4 por 4. E achou esse outro desenho aqui embaixo. Na nossa hipotenusa, lembra que a hipotenusa é o maior lado, 3, 4, 5, 5 é maior.
na nossa hipotenusa, ele pegou e criou um quadrado com 5 unidades de lado, achando essa nova figurinha. E aí eu descubro que se eu tenho um quadrado de 3 unidades por 3 unidades, a área desse quadrado passa a ser 9. Se eu tenho um quadrado de 4 unidades por 4 unidades, a área desse quadrado ele é 16. E se eu tenho um quadrado de 5 unidades por 5 unidades, a área desse quadrado é 25. E aí, o que eles descobriram? Eles descobriram que se eu pegar o quadrado de um cateto e somar com outro quadrado de cateto, eles compararam com o quadrado da nossa hipotenusa e descobriram que 25 é igual a 25. Ou seja, eles descobriram que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Tá? Foi isso que colocou o enunciado do Teorema de Pitágoras. Mas para a gente generalizar, o que acontece? Eu venho um triângulo retângulo, geralmente eu chamo a medida da nossa hipotenusa de A, dos catetos um de B e um de C, e generalizo para qualquer triângulo retângulo que o Teorema de Pitágoras é a hipotenusa ao quadrado, que é igual ao cateto ao quadrado mais o cateto ao quadrado. Ou seja, A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Só deixar uma observação aqui de novo, né? Alguns livros trazem a sua hipotenusa como C, e A e B são os catetos. Então essa fórmula mudaria. Ficaria C ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado. Mas, de novo, o que é importante você lembrar? Que toda vez, todo carinha que está isolado antes da igualdade, ou depois da igualdade sozinho, ele sempre vai ser a nossa hipotenusa. E é por isso que eu falei para vocês que é importante a gente identificar que é a hipotenusa do nosso triângulo. Professor, tá bom. A gente já ouviu a história da escola pitagórica, a gente já sabe quem é a forma de Pitágoras, mas como a gente usa isso? Então a gente vem para um exemplo. Aí eu tenho um exemplo aqui, 2 exemplos, tá? Que a gente pode trabalhar de 2 formas. E aí eu vou fazer os 2 tipos de exemplos para vocês. Nesse primeiro exemplo, eu tenho aqui, estou procurando esse x. Eu tenho 8 e 17. Bom, de novo, o que eu falei para vocês? Sempre vou colocar aqui primeiro quem é a minha fórmula de Pitágoras. Eu sei que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. E eu lembro que o A é sempre a nossa hipotenusa. Então, primeira coisa que eu tenho que fazer no meu exercício, no meu desenho, identificar primeiro quem é a hipotenusa. Porque aí se eu identifico a hipotenusa e acerto ela, quase 100% de certeza você acertar esse exercício. Pode ser que você erre alguma continha ou outra, mas certeza absoluta que você não vai errar o exercício no conteúdo, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Primeiro, identifico a nossa hipotenusa. Lembra, se eu fizer uma flechinha, apontando do ângulo de 90 graus para frente, eu descubro que a minha hipotenusa, nesse caso, é o 17. Então, 8 e x são os outros 2 catetos desse triângulo. Beleza, a partir daí, eu continuo. Então, meu A é a nossa hipotenusa. Meu A vale 17. Meu B é um cateto. Meu B vale x. Meu C é outro cateto. Meu C vale 8. 17 ao quadrado, vamos lembrar lá, gente. 17 ao quadrado. O quadrado é potência. 17 ao quadrado é a mesma coisa que 17 vezes 17. É igual a x ao quadrado, mais 8 ao quadrado é 8 vezes 8. Professor, já lembrava disso, posso fazer a conta direto? Manda bala. Aqui eu estou relembrando isso com vocês. 17 ao quadrado é 289. X ao quadrado mais 8 ao quadrado, que é 64. Equação do segundo grau, onde a gente tem uma equação incompleta. O que é equação incompleta? A equação do segundo grau também tem o x à primeira. Aqui eu só tenho o x à segunda. Então a gente isola o x. Eu vou pegar o 64 e vou passar ele para o outro lado. Lembrando que se ele é positivo, ele passa para o outro lado negativo. E aí eu tenho aqui 289 menos 64 é igual a x ao quadrado. Logo, você descobre que x ao quadrado é igual a 225. Ou seja, x é igual a mais ou menos a raiz de 225. Professor, o que você fez aí? Lembra que a operação inversa do quadrado é a radiciação. Então, a operação inversa da potência é a radiciação. Então, a operação contrária do quadrado é a raiz quadrada.
E aí, o que significa raiz quadrada, professor? Eu não lembro mais. Eu quero descobrir que número que multiplicado por ele mesmo dá 225. E nesse caso, a gente sabe que o número vezes ele mesmo é o 15. 15 vezes 15 dá 225. E aí a gente finaliza esse exercício. Tudo bem esse exemplo? Tranquilo? Vamos para o segundo exemplo. Nosso segundo exemplo está aqui, né? Eu tenho x, eu tenho 4 e tenho 8. De novo, coloca a formulinha lá para a gente decorar ela de vez. Eu sei que a ao quadrado é igual a b ao quadrado, mais c ao quadrado. Quem é o valor de a? Lembra que o valor de a é sempre a hipotenusa. Então, a primeira coisa que eu identifico aqui é a nossa hipotenusa. Nossa hipotenusa, flechinha do ângulo de 90 graus, nossa hipotenusa mede x. Então, eu tenho que x ao quadrado é igual. Quem que é b? Tanto faz, tá? O b pode ser o 4 ou o b pode ser o 8. Então, eu vou falar que o b é 4, mais o c ao quadrado, que é o 8. Então, eu sei que x ao quadrado é igual a 16 mais 64. Aqui eu não preciso isolar o x, porque o x já está isolado. Então, eu tenho que x ao quadrado ele vai ser 80. Logo, eu sei que x é mais ou menos a raiz de 80. Pô, o que você precisa lembrar aí? Você precisa lembrar que 80 não tem raiz exata. Então, eu não sei que número que multiplicado por ele mesmo vai dar 80. Se eu não sei isso, o que eu vou fazer aqui? A gente fala que a gente precisa simplificar essa raiz. Simplificar a raiz, nesse caso, é fatorar o seu número lá de dentro. E tudo que está ao quadrado, porque a operação inversa da radicação é a potência, então tudo que está na raiz quadrada, tudo que está elevado ao quadrado, sai da raiz, eu preciso fatorar e ver quem que aparece duas vezes para tirar da raiz. Então você vem lá e fatora. 80, posso dividir por 2, você acha 40. Posso dividir por 2 de novo, você acha 20. Divido por 2 de novo, você acha 10. Divido por 2, você acha 5. E aí você divide por 5 só e você acha 1. Então você sabe que 80 é a mesma coisa que 2 à quarta vezes 5. E aí teve um aluno uma vez que brincou comigo em sala de aula e falou: professor, toda vez que eu faço isso, eu brinco como se fosse uma prisão. Então a raiz quadrada é uma prisão e 80 é o número de presos. E aí eu coloco 80 aqui e um muro. Nesse outro lado do muro, eu divido certinho quem são os presos que fazem parte daquele 80. E, no caso da raiz quadrada, para poder sair dessa prisão, eu preciso estar em dupla. Então, tudo que tem em dupla, um dá pezinho para o outro e sai da prisão. Um dá pezinho para o outro e sai da prisão. Quem está sozinho fica preso. Então, ele brincando com isso, ele consegue fatorar, né? Ele fatorava e conseguia deixar aqui certinho quem era o final da minha conta. Então, x aqui vai ficar 2 vezes 2 vezes raiz de 5. Por quê? Porque esse 2 sai da prisão, esse 2 sai da prisão. Um dá pezinho para o outro. E o 5 fica preso. 2 vezes 2, 4. 4 raiz de 5 é a sua resposta final. Então, volta lá. O que pode acontecer com o Teorema de Pitágoras? O Teorema de Pitágoras ele pode dar uma raiz exata, que é o caso que deu aqui, ou uma raiz não exata, que é o caso que deu aqui. No caso da raiz não exata, a gente precisa fatorar. E aí, se a gente fatora, a gente consegue descobrir quem sai de dentro da raiz, está elevado ao quadrado, e quem fica preso lá dentro, que não tem um quadrado. Tá? É isso que eu tinha para falar para vocês hoje, Teorema de Pitágoras. Para a próxima aula, eu pretendo gravar uma aula sobre razões trigonométricas, tá? Para a gente dar continuidade no que foi trabalhado aqui no presencial. Mas, lembrando para vocês que quando a gente falar de razões trigonométricas, isso é só para a gente dar uma retomada. Beleza, gente? Brigadão, até a próxima, tamo junto. Se cuidem. Tchau, tchau.